TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. Programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com preço de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado e no sábado não tem como você participar. Você vai apenas assistir e, evidentemente, obter informações importantes. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que nós possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. O ao vivo é bom para quem apresenta, para quem é entrevistado e principalmente para você que está em casa, sabe decidir horário que são habituais e que você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é 11 de julho, já estamos no segundo semestre de 2023. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2023, eu recebo a médica oncologista, a doutora Aline Lauda. Ela que é da Dom Oncologia, está conosco e nós vamos falar sobre a questão do Julho Verde, que remete à questão da conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Doutora Aline Lauda Freitas Chaves, muito boa noite, prazer recebê-la aqui ao vivo. Eu sempre gosto de reforçar esse ao vivo aqui, porque seria muito cômodo, né, a gente chegar e gravar, mas esse ao vivo faz toda a diferença. E já agradecendo a sua parceria, agradecendo aqui a parceria da Dom pela sua presença. A gente sabe que o profissional médico, seja ele qual for a clínica, ele tem um dia muito pesado, muito duro nos atendimentos. A área da oncologia, a gente sempre tem uma visão que é realmente muito pesada. Obrigado pela presença aqui hoje. Muito obrigada, agradeço você, Samuel, a TV Candidez, pela oportunidade de estar aqui no Amostra Grátis, que é um programa de utilidade pública, né, de tanta informação que leva toda semana aí para a população da região. Então, hoje nós estamos aqui para discutir um pouquinho do Julho Verde. Como é que está sendo essa semana da doutora Aline Lauda em termos de atendimento, né, na Dom, aqui em Divinópolis? Como é que foi hoje? Como é que foi ontem, segunda-feira, por exemplo? Bem puxado, ajudando os pacientes, que é o que a gente precisa, né? Ou amanhã eu estou em Formiga, toda quarta estou em Formiga, mas uma agenda cheia, mas tentando fazer o bem para os outros. A gente já contou um pouco aqui da sua história. Você não é nascida em Divinópolis, mas você tem raízes aqui muito fortes. Você pode repetir para mim aqui, agora não estou lembrando aqui de cabeça o nome da cidade que você nasceu, que aqui é bem pertinho aqui. Tá. Na realidade, eu nasci em Sete Lagoas, mas a minha família toda, eu fui criada em Papagaios. Isso, Papagaios. Que é perto de Pará de Minas. A sua família também está ali naquela região? Tem tá, Papagaio. Meus pais, minha mãe, meu pai, todos moram lá, na cidadezinha. Que bacana. Ô, doutora Aline Lauda, a gente já sabe, você já esteve aqui, a doutora Angélica já esteve aqui, o doutor Leandro, hematologista. Ô, Dani, me ajuda aqui, como é que é o nome da outra médica hematologista de doutora você? Luciana. Luciana Quintão. Quintão, Isso. doutora Mônica. Doutora Mônica também já esteve aqui. Teve uma outra... Doutora Juliana. Doutora Juliana, que também que atende em Itaúna, não sei, e atende em Divinópolis. Juliana, que cuida mais da parte de câncer hereditário, está fazendo essa parte muito de câncer familiar. Bom, todos vocês médicos já estão aqui e já detalharam da questão da prevenção, do tratamento e dos avanços que nós estamos tendo. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você inicialmente nesse nosso bate-papo de hoje, ainda continua sendo muito duro dar um diagnóstico, principalmente para uma pessoa mais jovem, que a pessoa está de câncer?
Eu acho que nunca é fácil, é aquela questão da comunicação difícil. Mas, ao mesmo tempo, Samuel, que você dá a informação, acho que a primeira coisa é você fazer o paciente entender o processo. O que está acontecendo? Eu acho que o que mais nos amedronta é o desconhecido. E se você passa a conhecer o que está acontecendo, quais são as possibilidades, qual é o tratamento, se é cirurgia, se é quimioterapia, se é uma droga que não, uma droga-alvo que a gente chama, se é imunoterapia. Então, o mais importante, eu acho, que é para comunicar, claro que assusta, claro que dá medo. Câncer é uma palavra que antigamente as pessoas nem falavam dessa doença, né? Então falavam, tinha um preconceito de aquela pessoa está com aquela doença ruim. Isso porque a taxa de mortalidade antigamente, na década de 70, na década de 80, era muito alta. Então, a taxa de cura era menor que 10%, 20%. Hoje, com as tecnologias que a gente tem, a gente consegue curar a maioria dos pacientes, 50%, 60%. Então, acho que isso aí é o que faz diferença, é você entender, tá assustado, tá angustiado, ninguém espera passar por isso, mas ao mesmo tempo que você tem a notícia, você tem que entender todo o processo, porque o desconhecido é que nos amedronta, é que o escuro é que nos dá medo, né? Então, se você conhece as vias e as formas de tratamento, isso facilita demais, eu acho que mas nunca é fácil de dar. Eu falo muito para os pacientes, não é fácil de você ouvir, mas também não é fácil de eu falar. Então, a gente tem que estar na mesma linha, porque tanto é difícil para o paciente ouvir, mas é difícil para o médico também. Então, a gente tem que estar alinhados para fazer uma comunicação, ter uma comunicação fácil, gentil um com o outro, e a gente tem empatia, se colocar no lugar do paciente também, e entender aquele medo e aquele momento dele. Eu fico imaginando que é muito difícil esse equilíbrio, né? Você ter o tato e, ao mesmo tempo, ser um pouco sincero e honesto com o seu paciente, que às vezes espera essa questão também. Tem que ser, né? O principal, quem está ali para passar por aquele processo tem que saber o que está acontecendo. Porque senão ele tem que usar as armas dele, as armas emocionais, as armas de fé. Então, a gente fala que não basta só, vamos ali fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Não é só isso. A pessoa tem que ter ali um apoio familiar, da comunidade, mas também tem que ter o equilíbrio no sentido emocional, no sentido buscar o apoio emocional, buscar o apoio na fé, na sua própria religiosidade, isso tudo faz diferença. Doutora Aline, nesse primeiro bloco eu gostaria de falar sobre a questão dos fatores de risco. O álcool e a questão do cigarro estão ligados diretamente a essa questão? De uma forma geral, sem ser só sobre câncer de cabeça e pescoço. Se a gente for falar, quem que é o vilão da história? O vilão da história é o cigarro, né? Então, a gente tem que lembrar que o cigarro é o principal fator de risco para o câncer de uma forma geral. E depois do cigarro vem aí o álcool, um alcoolismo, mas eu bebo uma cervejinha de vez em quando. Não é esse alcoolismo que nós estamos falando, é um alcoolismo mais pesado. Então, esses são os dois principais fatores de risco, mas, claro, a gente tem outros fatores de risco. Vamos falar do câncer de cabeça e pescoço. Os fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço, o principal é o cigarro, de longe. E o que é o câncer de cabeça e pescoço, pessoal? Câncer de cabeça e pescoço são aqueles tumores da boca, da língua, da base da língua, da laringe nas cordas vocais, dos seios da face. Então, esse é o câncer de cabeça e pescoço. E o cigarro é o principal fator de risco. Mas nós temos outros fatores de risco, Samuel, que é importante a gente falar. Então, além do álcool e do cigarro, o HPV, que é um vírus, o mesmo vírus que causa o câncer de colo de útero, causa o câncer de pênis, hoje em dia, a gente chama que tem uma epidemia em alguns países de câncer de garganta relacionado ao HPV. E isso porque tem um subtipo específico do HPV, principalmente o HPV-16, que é um subtipo do HPV, que causa câncer ali das amígdalas e na base da língua. E isso é importante a gente contar, é relacionado a sexo oral desprotegido, né? Então, quanto maior o número de parceiros com sexo oral, maior o risco da pessoa ter o HPV de alto risco e ter o câncer de orofaringe de garganta. Por que é importante eu citar o HPV? Porque nós temos vacina que protege contra o HPV.
para meninos e meninas. Na saúde pública, a gente tem uma ótima vacina que o governo dá gratuitamente. Então, é muito importante, os pais que estão ouvindo essa entrevista, se não vacinou seu filho ou sua filha para HPV, tem que vacinar, tá certo? Outros fatores de risco para câncer de boca, por exemplo, má higiene oral, alguns tipos de alimentos muito condimentados, processados, está relacionado também a câncer de boca. Então, acho que isso, de uma forma geral, o principal é o cigarro, o vilão da história é o cigarro, mas a gente tem o alcoolismo e também aí o HPV como as três, vamos colocar assim, os três principais. E não podemos deixar de falar, que às vezes a gente esquece de falar, do sol, porque a cabeça e pescoço, a cabeça é muito exposta, então o lábio, por exemplo, câncer de lábio está muito relacionado à exposição solar. Então a gente lembra muitas vezes de passar protetor no rosto, mas esquece de passar protetor nos lábios. Então é muito importante esse dado também. A questão do protetor dos lábios, ele tem um protetor específico ou pode ser o mesmo que se passa na pele? Pode ser o mesmo que se passa na pele. Muitas vezes ele tem um sabor e tal. Então tem os protetores labiais mesmo, qualquer farmácia tem, mas tem qualquer protetor. Bom, o doutora Aline, a gente já está começando a receber aqui algumas perguntas. Uma telespectadora, Jussara, do bairro Danilo Passo, ela pergunta: a partir de que idade a filha tem que tomar a vacina do HPV? E todo ano tem que repetir? Pergunta ela. Obrigado, Jussara. Um abraço a todos que estão participando ao vivo conosco aqui da TV Candidez. Ei, Jussara, obrigada por ter mandado essa pergunta, que é ótima. Na realidade, nós temos aí 9 anos de idade, mas o posto de saúde pode falar o esquema certinho. São 2 doses para a partir de 9 anos de idade. Eu acho que menino é 11 anos, ou inverti aqui, mas é 9 e 11 anos. E são 2 doses. Para pacientes mais jovens. Para pacientes mais velhos são 3 doses, mas no sistema público que a gente cobre 4 tipos de vírus e para adolescentes, meninos e meninas. Doutora Aline, não sei se eu estou errado, mas parece que até um tempo atrás se falava na questão da vacina da HPV, era só para meninas. E agora mudou isso de um tempo para cá? Isso já tem alguns anos e o Brasil é um exemplo de política de vacinação. Podemos falar de qualquer questão, mas assim, a política de vacinação no Brasil, o governo sempre dá prioridade. Então, o Brasil saiu na frente da maioria dos países, tanto colocando no sistema público, tanto para meninas, porque quando você fala em HPV, você pensa em colo do útero. Que o HPV também causa câncer de pênis, câncer de canal anal, câncer de ânus, e agora o câncer de garganta. Então, é muito importante vacinar, não só apenas por causa da menina, por causa do câncer de colo de útero, mas também o menino por causa desses outros tumores. Você acha que os pais estão se conscientizando mais com relação a isso? Porque até um tempo atrás eu via muito de um certo preconceito. Mas por que a minha filha tão nova vai tomar uma vacina agora? Você acha que está tendo já um pouco de conscientização com relação a essa questão? Infelizmente, os dados não mostram isso, ainda tem muita resistência. Será que a vacina estimula, vai achar que pode... É esse o pensamento. Então, tem esse comentário mesmo, mas a gente tem que lembrar que a vacina ela não trata, a vacina ela impede a infecção. Então, é muito importante a gente vacinar antes de ter contato com o vírus. Se você teve contato com o vírus e o vírus está ali alojado, então não adianta mais vacinar. Então, é muito importante vacinar antes de ter o contato, então antes de ter a primeira relação sexual. Então, é muito importante vacinar precocemente por causa disso. Legal, a gente está recebendo hoje com muito prazer a médica oncologista, a doutora Aline Lauda Freitas Chaves, médica oncologista da Dom Oncologia. A gente está falando sobre a questão do Julho Verde, que remete à questão da conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Você pode continuar participando conosco, o programa é ao vivo. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui perguntas dos telespectadores. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do...
ficar esperando na fila. Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. De volta ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV 10. O Amostra Grátis da Saúde é ao vivo e esse ao vivo eu digo sempre que faz toda a diferença. No dia 25 nós teremos aqui a presença do médico endocrinologista Dr. Rodrigo Bueno. Ele nos enviou uma chamada, Túlio está me avisando aqui que ela está pronta e ele coloca pra gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os amigos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui é Rodrigo Bueno, médico endocrinologista da cidade de Divinópolis. Estou aqui para convidar a todos para o dia 25 de julho, uma terça-feira, às 21 horas. A gente vai falar sobre o tema diabetes. E eu vou poder expor um pouco sobre as novidades no tratamento, no diagnóstico, no acompanhamento, a tecnologia inserida na questão do diabetes, né? É um problema mundial, né? Afeta milhões de pessoas no Brasil. E a gente vai poder trocar um pouco de experiência aí nesse dia. Então, dia 25 de julho, terça-feira às 21 horas, eu estarei aqui com vocês. Boa noite a todos e até mais. Um abraço para o Dr. Rodrigo Bueno, médico endocrinologista. O médico Dr. Gustavo Soares, especialista da questão da cirurgia da hérnia inguinal, estará no Rio de Janeiro. Vai ser um dos palestrantes do encontro que acontece em agosto, Encontro Internacional. E o Túlio coloca agora para a gente o curto vídeo. Um abraço para o Dr. Gustavo Soares. E para finalizar, quero aqui fazer o registro do livro do jornalista Eduardo Costa. Túlio coloca para a gente aí uma imagem. Esse lançamento aconteceu na Casa do Jornalista, que é na Rua Álvares Cabral 400, em Belo Horizonte. Estivemos presente. Eduardo Costa é um jornalista muito conhecido da Rádio Itatiaia, da TV Band Minas, e que lançou um livro, O Assessorista, As Histórias de um Repórter. Um abraço para o Mário Freire e para toda a equipe da Comunicação de Fato Editora, que lançou esse livro e que foi um grande sucesso em Belo Horizonte. De volta ao caminho entrevistada dessa noite. Com muito prazer eu estou recebendo a doutora Aline Lauda, médica oncologista da Dom Oncologia. A Dom que está presente aqui em Divinópolis, Itaúna, Ouro Preto, Belo Horizonte, Formiga, Pará de Minas e Sete Lagoas. São 7 cidades no total, não é isso? São 7 cidades, isso. A BH é um consultório e as outras unidades a gente tem tanto quimioterapia, consultas e quimioterapia. E olhando aí 10 anos atrás, qual que é a avaliação que vocês fazem, especificamente você, doutora Angélica, que iniciaram esse projeto da Dom aqui em Divinópolis e que se expandiu aí para boas partes, para a cidade de Minas Gerais. Como é que é essa avaliação? Foi uma avaliação, imagino eu, que bem satisfatória, mais do que satisfatória? Eu acho que quando você cumpre a sua missão, a gente sempre teve a ideia de ter que o paciente com câncer não andasse tanto para tratar. Porque imagina você fazer quimioterapia, que dá enjoo, dá vômito, você ter que deslocar até Belo Horizonte, ou até aqui em Divinópolis, por exemplo. Então, a nossa ideia sempre foi levar o tratamento com a excelência técnica e humanizado para o lado da casa do paciente ou o mais próximo possível da casa do paciente.
Por isso que a gente tem pequenas unidades. Quando fala clínica, você pensa uma enorme clínica, mas são pequenas unidades, mas que prezam o conforto, que prezam o acolhimento, tanto em Formiga, Pará de Minas, Itaúna, Ouro Preto, Sete Lagoas, Divinópolis, que é a nossa matriz, e Belo Horizonte, que é um consultório. Durante a chamada que nós fizemos aqui essa semana, então apareceram aqui perguntas relacionadas à questão dos convênios. E uma das telespectadoras que não quis se identificar, até mandei uma mensagem hoje para a Dani Medeiros, que é assessora aqui de comunicação de vocês, está aqui conosco no estúdio. Atende também planos de saúde, né? O plano a questão era plano da Unimed. Você atende esse tipo de plano aqui? Todos, a dona atende quase todos os planos. Poucos planos, se não atende, é muito mais por causa de uma questão do plano do que da própria clínica. Então, a gente atende a maioria absoluta dos planos da nossa região, não só da nossa região, mas a nível Brasil, né, toda Copasa, Cassi, Unimed, que é o nosso carro-chefe, o maior número de pacientes, mas CEMIG, Copasa, Cassi, Bradesco, Sul América, esses convênios todos a gente atende lá. Legal. Bom, PM, né, que é um convênio muito comum aqui na nossa região. É verdade. 3212-7686. O doutor Aline, a gente está recebendo aqui algumas perguntas e algumas delas até um pouco fora do tema, que daqui a pouquinho a gente vai fazer. Ainda sobre o HPV. Olá, Samuel, boa noite. A forma de prevenção do HPV é apenas com a vacina ou existe outro método? Obrigado ao telespectador. Não se identificou, não tem problema. O importante é a gente ter essa resposta para você. Sim. Então, quando a gente fala vacinar, você está evitando de ter infecção do HPV. Então, a principal, sem dúvida nenhuma, a principal forma de prevenir é a vacina. Ou então, evitando as formas de contágio. A principal forma de contágio é o sexo desprotegido, seja ele sexo no sentido vaginal ou sexo oral. Qualquer um dessas formas aumenta o risco aí da infecção pelo HPV. Então, mas a forma que a gente tem hoje de vacina, de prevenção principal, é a questão da vacinação realmente. Ô, doutora Aline, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas? Daqui a pouquinho a gente vai dar sequência em mais perguntas. Falar sobre os sintomas iniciais, ele é importante para a pessoa estar atenta e procurar uma ajuda logo no início? Sim. Quais são esses sintomas? Vamos lembrar, o câncer de cabeça e pescoço, como eu falei, ele está na boca. Ele está na garganta, então os sintomas são muito locais. E sabe o que é um dado importante, Samuel, a gente falar? Que apesar de estar literalmente na cara, na boca, no lábio, na garganta, 80% dos tumores no Brasil são diagnosticados em fase avançada. É impressionante esse dado, tanto de garganta, quanto de laringe, quanto de boca. Então, e qual que é o sintoma? O sintoma principal, por exemplo, o câncer de língua, é uma feridinha que começa na língua e não melhora. Às vezes é uma lesão branca na língua, que a gente chama de leucoplasia, ou vermelhinha, que é a eritoplasia, que persiste. Então, isso aí pode ser a lesão branca ou a lesão vermelhinha, que é a eritroplasia. Isso aí são lesões que a gente chama de pré-malignas e podem virar câncer. Então, tem que ir no dentista. Se você tem uma ferida na língua que persiste, ou na bochecha, ou na gengiva, então, isso aí, se tem uma ferida que persiste por mais de 3 semanas, precisa de procurar um dentista. Eu estou com a ferida, amanheci com a ferida aqui hoje. E melhorou, então não precisa de preocupar. Se melhorou e passou, um outro sintoma importante, é a questão de um caroço no pescoço, que é a famosa íngua. Eu estou com a íngua aqui e essa íngua persiste ali por mais de 3 semanas. Principalmente se ela está crescendo, não está mesmo tamanho, está crescendo devagar, precisa de procurar um médico. Então, é a íngua, que é o caroço no pescoço, que persiste além de 3 semanas. É a feridinha na língua, na bochecha, na gengiva, que persiste além de 3 semanas. Então, adote a regra de 3 semanas. Se você notou alguma coisa de errado no seu corpo, persistente, isso não está normal. Precisa de ou dentista, no caso da boca, ou um médico. Uma rouquidão, a pessoa fuma e tem a voz mais rouca já. Então, mas se mudou o padrão da voz, dessa rouquidão, mudou, começou a tossir sangue, está engolindo, parece que tem um espinho de peixe. Um paciente meu falou uma vez que parecia que eu tinha um espinho de peixe na garganta, que está incomodando.
um sangramento do nariz persistente. Então, não é aquele sangramento, pessoal, que, por causa do tempo muito seco, aí dá um sangramento. Não, é o nariz, é aquele nariz que sangra, que persiste, que tem um incômodo. Então, são sinais que estão na cara e a gente precisa de reconhecer. Principalmente, lembre-se, a regra das 3 semanas. Se persistiu, tem que procurar ajuda. Doutora Aline, eu fico imaginando sempre que um paciente vai procurar um médico oncologista encaminhado por alguém, encaminhado nesse caso por um dentista ou por um dermatologista ou por outro profissional. Na maioria das vezes esse paciente já chega com o diagnóstico pronto do resultado do exame ou ele chega com suspeita e dali que vai fazer o exame? Como é que chega esse paciente normalmente? A maioria chega depois que ele passa pelo cirurgião. Então, por exemplo, no caso da face, por exemplo, da boca, da garganta, geralmente esse paciente passou num dentista, encaminhou para um cirurgião de cabeça e pescoço, o cirurgião operou, aí enviou para a oncologia para a gente avaliar se precisa de quimio e radioterapia. Por outro lado, às vezes não tem indicação de cirurgia, mas chega primeiro no cirurgião para depois chegar na gente. Mas acontece também, às vezes, igual hoje, o paciente chegou em mim, numa primeira consulta, antes de passar no cirurgião. Inverteu um pouquinho a ordem aí. Aí a gente sabe, tem que voltar no cirurgião, eu faço os pedidos, faço todos os exames, às vezes a gente tem que fazer tomografia do pulmão, para ver, né, do fígado, e para ver se tem alguma outra lesão. Mas então, em primeiro lugar, esse paciente geralmente passa pelo cirurgião para depois chegar na gente. Eu fico imaginando aqui, e eu acho que é a curiosidade também de muita gente que está nos acompanhando, como é que o médico vai determinar que aquela pessoa precisa de passar por uma quimioterapia? É pelo exame laboratorial? É pelo exame clínico também o ver? Como é que é essa avaliação? Então, a primeira pergunta é, como é que você determina qual tratamento aquele paciente deve fazer? Então, isso não é, eu acho que eu devo fazer isso. Existem estudos para operar, não operar. Então, tudo é baseado, que a gente chama de medicina baseada em evidência. Se vai operar e depois vai fazer quimioterapia e radioterapia, se vai fazer cirurgia ou quimio e radioterapia. Então, existem estudos que definem e as diretrizes, que a gente chama de guidelines, protocolos, diretrizes, que a gente segue essas diretrizes. Claro, para definir qual o melhor tratamento, eu tenho que levar em consideração a idade do paciente, eu tenho que levar em consideração o estado de saúde daquele paciente, quais doenças aquele paciente tem, o estado nutricional, os desejos daquele paciente. Não adianta eu falar assim, você tem um tumor de língua e o paciente bater na mesa e falar assim, eu não quero operar minha língua, sendo que a cirurgia é a melhor conduta. Mesmo sendo curativo, o paciente recusa, eu tenho que, por mais que eu tente convencer ele, do contrário, eu tenho que respeitá-lo. Então, eu levo em conta os fatores do paciente, eu levo em conta os fatores do tumor, que a gente chama de estadiamento do tumor. O que é isso? Qual que é o estágio que aquele tumor está? É estágio 1? É estágio 2? Que a gente chama de tumores iniciais, estágio 1 ou 2? Ou é o estágio 3, estágio 4, que a gente chama de tumores avançados? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura e menos tratamento eu vou ter que usar, menos mórbido, menos efeitos colaterais eu vou ter. Então, é por isso que um programa igual o seu, Amostra Grátis, é fundamental para as pessoas entenderem que elas têm que conhecer o seu corpo. Faça o exame da boca, vê se tem alguma lesão, vê se tem alguma lesãozinha branca. Às vezes não dói, tem um incômodozinho lá que você nem está percebendo. Viu? Procura o dentista. Tem um sintoma, um caroço no pescoço, está persistindo, médico. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura e menos tóxico será o tratamento, menos agressivo será o tratamento. A gente sempre ouve falar, e você é uma médica bastante experiente, que parece que mais jovens estão sendo diagnosticados com a questão do câncer de cabeça e pescoço. Isso é uma prevalência? E por que isso ocorre? Quando você vê falar na questão do câncer de cabeça e pescoço, você sempre vai imaginar pessoas mais velhas ou idosas, já a partir de 60, 70 anos. Por que os mais jovens, até na faixa de 30, 40 anos, estão sendo diagnosticados com a doença?
Você falou certíssimo. A idade de diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço tradicionalmente é após os 60 anos. Isso é certíssimo. Mas a gente está vendo muitos pacientes com um diagnóstico mais precoce. 40, 45, 35. E por que isso? Uma das causas é o HPV. O HPV é aquele vírus que a gente acabou de citar, o vírus do papiloma humano. Uma das características é que ele acontece em pacientes mais jovens, 45, 50. Eu já tive paciente com 28 anos com HPV, com câncer de garganta, de 32 anos. Então, é mais raro acontecer, mas pode acontecer também. E no exame o médico pede para constatar ou não se tem o HPV? Tem que ter a biópsia. Ah, tá. Quando é câncer de garganta, sim, a gente faz a biópsia. E se é câncer de garganta, todos os pacientes que têm câncer de garganta, eu tenho que pedir o teste do HPV ali naquela biópsia. Bom, bacana. Você pode continuar participando conosco. A gente está recebendo hoje a doutora Aline Lauda. Tem aqui uma pergunta, antes de fazer aqui a pergunta que está um pouco fora do contexto, vou fazer aqui uma, que você falou um pouco sobre a questão do câncer de pele. Olá, Samuel, boa noite. Tenho casos na família que já tiveram câncer de pele, especificamente na questão do rosto. Esse tipo de câncer pode agravar, pode ser um agravante para um aparecimento de câncer de cabeça e pescoço na boca? Obrigado e parabéns pelo tema de hoje. Olá, como é que ele chama? Não se identificou. Ah, tá. Sua pergunta foi ótima. A pele está na cabeça e pescoço. A gente fala câncer de pele pode ser em qualquer parte do nosso organismo, mas a maioria absoluta está na cabeça e pescoço. O fator de risco principal é o sol. Então, se você falar, Aline, o fato de ter câncer de pele aumenta o meu risco de ter câncer de boca, de garganta? Não necessariamente. Câncer de lábio, sim, porque o lábio é considerado aqui uma extensão da pele, mas não o câncer de boca e o câncer de garganta. Esses não estão relacionados com o sol, tá certo? Então, e como é que evita o câncer de pele? Principalmente não tomar sol naqueles horários de pico, que a gente fala, após as 10 horas, às 15, 16 horas, e usar filtro solar, né, que no Brasil a gente tem que usar, independente se é verão, inverno, porque o nível de sol é muito alto, né? Olá, Samuel, boa noite. Tenho enxaqueca, principalmente depois da chikungunya. A dor de cabeça não passa com nenhum tipo de medicamento, tomando toneladas de medicamentos. Fiquei tão louca que dei até alguns murros na cabeça. Bom, o que eu quero saber é o seguinte, qual o risco dessa dor de cabeça evoluir para uma coisa mais grave? Parabéns pelo programa, a doutora Aline é muito calma, hein? É a Daniela Távora que está mandando aqui a pergunta. Obrigado, Daniela, pela sua pergunta. Oi, Daniela. Daniela, quando eu tive também, eu vou te falar que a minha dor de cabeça era terrível também. E eu te entendo, mas se é uma dor de cabeça persistente, é muito importante você avaliar com o neurologista. Porque às vezes a gente fica associando, é da chikungunya, é da dengue. E se é crônica a dor de cabeça, lembra aquilo que eu falei? Se é um sintoma crônico, a gente tem que afastar outras coisas. Então, a primeira coisa que eu te recomendo é procura um neurologista e o neurologista vai avaliar realmente a necessidade até de fazer, por exemplo, uma ressonância, né? Então, porque, claro, pode estar associado com a chikungunya, sim, mas a gente tem que afastar outras coisas se é uma dor de cabeça tão forte e tão persistente. O Tadeu mandou aqui uma pergunta agora há pouco, e está um pouco fora do nosso tema de hoje, mas a doutora Aline Lauda me autorizou aqui a fazer a pergunta sobre a questão da vacinação do herpes zoster. Se ela é realmente eficaz e a partir de que idade a pessoa pode tomar e se está disponível no serviço público. Você pode explicar para a gente a questão do herpes zoster? Tadeu, obrigada pela pergunta. Não está relacionada à questão do câncer, mas é uma vacina que a gente usa muito. Porque quando o paciente tem condição de arcar com o custo dela, porque é uma vacina que não tem no sistema público. Então, a partir de 50 anos de idade, é recomendado todos os pacientes acima de 50 anos de idade e aqueles imunodeprimidos, imunoscomprometidos, que estão fazendo quimioterapia, por exemplo, devem vacinar independente da idade, a partir de 18, na realidade a partir de 18 anos, se é um paciente imunocomprometido, mas não tem no sistema público. Bacana. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. A gente está recebendo hoje com muito prazer a conceituada médica oncologista, a doutora Aline Lauda.
ela que faz parte da equipe da Oncologia. Hoje estamos falando sobre a questão do câncer de cabeça, nessa conscientização da questão do Júlio Verde. Daqui a pouco a gente volta do programa de hoje. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Então, agora há pouco rodou a chamada do Dr. Rodrigo Bueno, médico endocrinologista. Ele vai estar conosco durante 3 vezes, já esteve conosco na primeira, vai voltar agora em julho. É uma curta e objetiva chamada para você que... E o Túlio reforça para a gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os amigos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui é Rodrigo Bueno, médico endocrinologista da cidade de Divinópolis. Estou aqui para convidar a todos para o dia 25 de julho, uma terça-feira, às 21 horas. A gente vai falar sobre o tema diabetes. E eu vou poder expor um pouco sobre as novidades no tratamento, no diagnóstico, no acompanhamento, a tecnologia inserida na questão do diabetes, né? É um problema mundial, né? Afeta milhões de pessoas no Brasil e a gente vai poder trocar um pouco de experiência aí nesse dia. Então, dia 25 de julho, terça-feira às 21 horas, eu estarei aqui com vocês. Boa noite a todos e até mais. Um abraço para o Rodrigo Bueno. Na semana passada, nós tivemos o naturopata Ramon de Assis. Túlio vai colocar uma foto para a gente. Essa entrevista você pode acompanhar no nosso site, onde falou sobre a questão da longevidade e da qualidade de vida. Obrigado aí ao Túlio. De volta com a doutora Aline Lauda. Doutora Aline, agora há pouco eu recebi perguntas aqui relacionadas à questão do tratamento. Como é que é feita a questão do tratamento para quem é diagnosticado com câncer de cabeça na clínica de oncologia? Na realidade, o primeiro tratamento no câncer de cabeça e pescoço geralmente é a cirurgia. Então, quanto mais precoce, igual eu falei, vai depender de onde está o tumor, se está na boca, se está na laringe, se está na pele, se está na garganta, mas geralmente começa-se com a cirurgia. Quando a gente está com um tumor mais avançado, a gente faz a quimio e a radioterapia. Agora, se o tumor já é metastático, já invadiu outros órgãos, pulmão, fígado, a gente faz a quimioterapia e algumas vezes a gente lança mão da imunoterapia também. Na DOM a gente faz a quimioterapia e a imunoterapia, a cirurgia geralmente faz nos hospitais e a radioterapia também em centros que tem a radioterapia. A palavra quimioterapia, radioterapia já está muito associada à questão do tratamento do câncer, mas a imunoterapia pode parecer uma novidade. Você pode explicar para a gente o que é imunoterapia e que tipo de ajuda, que tipo de resultado ela apresenta na questão do tratamento? É muito interessante a imunoterapia, né, Samuel? Porque é um soro, igual a quimioterapia. Primeira coisa, vamos falar o que é a quimio, né? É um soro que você toma geralmente na veia, mas tem quimio comprimido, tem quimio muscular, intramuscular, mas geralmente é um soro. E a imunoterapia também é um soro. E qual que é a diferença da quimioterapia para a imunoterapia? A imunoterapia, a quimioterapia atinge a célula do tumor. Então, você injeta aqui, ela vai lá na célula do tumor, que é uma célula que está replicando muito, e combate a célula do tumor. Já a imunoterapia, ela não vai na célula do tumor, ela vai no seu, ela atinge o seu sistema imunológico para combater o tumor. Então, ela age de forma indireta
ativando o seu sistema imunológico a combater aquele tumor. No caso da cabeça e pescoço, a gente usa imunoterapia para quando a doença já está mais avançada, no sentido de já metastática para pulmão, para fígado, outros órgãos, ossos, por exemplo. E a gente usa, geralmente a gente usa a quimioterapia associada à imunoterapia, ou algumas vezes a gente pode usar a imunoterapia sozinho. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Jandira, do bairro Bom Pastor. O câncer de tireoide tem relação com câncer de cabeça e pescoço? Parabéns aí pelo almoço grátis, sempre acompanho toda terça-feira. Um abraço a todos aí do bairro Bom Pastor. Ei, Jandira, obrigada pela sua pergunta, ótima lembrança. Quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, a gente fala, na maioria das vezes, a gente está falando aí boca, garganta, laringe, língua, mas a gente tem que lembrar, e esses tumores é o terceiro tumor mais frequente no homem no Brasil. E na mulher, do câncer de tireoide. Então, Jandira, sim, o câncer de tireoide faz parte dos tumores de cabeça e pescoço. E é o quinto tumor mais frequente na mulher no Brasil. São mais de 14 mil casos de câncer de tireoide na mulher no Brasil todos os anos. Mas é um tumor que ele geralmente tem ótimo prognóstico, as chances de cura dele é acima de 90%, e o tratamento do câncer de tireoide geralmente é cirúrgico, o primeiro tratamento. Para os pacientes de maior risco, a gente faz a iodoterapia após a cirurgia, certo? A depender também do tipo do câncer de tireoide também, tem que lembrar desse detalhe. Tem vários tipos de câncer de tireoide. Então, mas a maioria deles tem uma alta taxa de cura e só com a cirurgia ou com a cirurgia e iodoterapia. Muito bem. Olha só que pergunta que eu estou achando aqui interessante, que acaba de chegar para mim, que ela é de Nova Serrana. Olá, Samuel. Boa noite, sou o André, moro em Nova Serrana. Gostaria que a doutora Aline explicasse os fatores emocionais que podem contribuir para o surgimento do câncer, pois, muitas das vezes, cuidamos da alimentação, cuidamos da parte física e nos esquecemos do emocional. Eu achei interessante aqui a abordagem aqui do André. André, obrigado. Um abraço a todos aí de Nova Serrana. Você tem aqui uma explicação bacana para dar para o André, para todos nós? Sim, na realidade, vamos lá, André. Você colocou alguns fatores importantes. Então, a alimentação, pessoal, é muito importante. Alimentar bem diminui o risco de câncer, assim como alimentar mal aumenta o risco de câncer. O que é alimentar mal? Alimentar mal é uma dieta pouco equilibrada, muito baseada em carne, pouca fruta, pouca verdura, muito alimento condimentado, aumenta risco de câncer, alimentos processados. Então, alimentação, se está correto, atividade física, Samuel. Tem estudo mostrando que a atividade física diminui tanto o risco de câncer quanto fazer alguns tratamentos. Diminui o risco de ter câncer e quem já teve câncer diminui o risco da doença voltar. Então, a mensagem final aqui tem que ser: atividade física é fundamental e alimentação adequada e não fumar. Mas vamos lá, André, sobre a sua pergunta. Fatores emocionais podem causar câncer? Até o momento, não. O que a gente sabe é que os fatores emocionais, eles não desencadeiam o câncer. O que a gente sabe, André, é que se você já tem um câncer e passa por fatores, e tem fatores estressantes, depressão, estresse, isso aí aumenta o risco do câncer voltar. Então, o fator emocional causa câncer? Não. Mas o fator emocional pode aumentar o risco da doença voltar ou da doença desenvolver, se você tem, da doença desenvolver? Sim. E por que eu estou falando com tanta veemência que pode? Porque o fator emocional, a gente sabe hoje que existe uma via, que o fator emocional está ligado a umas vias que estão relacionadas ao nível de corticoide do nosso organismo. Então, todo mundo já ouviu falar de corticoide. Então, quanto mais estressado a gente está, maior o nível de corticoide. E aí, o que acontece quando o nosso nível de corticoide está alto? A nossa imunidade abaixa. Então, se o corticoide abaixa a imunidade do nosso organismo, se a nossa imunidade abaixa, a gente não consegue
combater o câncer, certo? Eliminar o câncer nós mesmos. Você lembra que eu falei, você acabei de falar agora na pergunta anterior do Samuel, que a imunoterapia, ela ativa o nosso sistema imunológico? Para você, só para ele vai ativar uma via do nosso organismo que aumenta o nível de corticoide e vai causar uma imunodepressão no nosso organismo, e com isso você pode aumentar o risco de uma doença progredir, se você tem uma doença, ou de uma doença recidivar, né, voltar. Mas o fator emocional causando câncer, a gente ainda não pode falar isso, exceto aquela questão da pessoa estressada, que fuma muito, bebe muito. Então não é o fator emocional, é mais esses outros fatores aí associados. E a sua explicação agora é para qualquer tipo de câncer. Qualquer né? tipo de câncer. A sua explicação agora ela foi bem pontual. Foi para qualquer tipo de câncer. E você é daquela filosofia também da questão da atividade física, que ela traz benefícios maiores também para o mental do que talvez pelo próprio corpo também? Você também é dessa linha também de pensamento? Sem dúvida nenhuma. A atividade física, ela rejuvenesce, melhora o nível de hormônios relacionados ao bem-estar. Porque todo mundo pensa muito em atividade física por causa do corpo, isso, mas tem tantos outros ganhos e tem estudos mostrando que aumenta o nosso sistema imunológico. Então, hoje a gente comer adequadamente, fazer atividade física, se você quer ter, você falou que a entrevista da semana passada foi sobre longevidade. Isso, com a naturopata. E eu tenho certeza absoluta que para falar de longevidade, não tem como falar de longevidade sem ter o equilíbrio de a questão da alimentação, da atividade física e evitar fumar. E não fumar. Não fumar. Eu fiz essa colocação aqui porque a gente percebe que você não pode ficar, é como se fosse o ar e a própria água que você tem que tomar todos os dias, né? Você precisa da atividade física. E você sabe mais uma coisa, só te cortando, o que a atividade física faz? Que todo paciente, se tiver algum paciente meu aí, sabe que não tem uma vez que eu não falo. Está praticando atividade física? Porque a atividade física, para pacientes que estão em quimioterapia, é muito importante isso, para quem está nos ouvindo e está em quimioterapia, a atividade física ajuda a combater um dos principais sintomas que a quimioterapia, efeitos colaterais da quimioterapia, é a fadiga. E a fadiga não tem nenhum remédio. Para enjoo eu tenho remédio, para vômito eu tenho remédio, para intestino preso tem remédio, para fadiga não tem remédio. O único remédio provado cientificamente é a atividade física. O Drauzio Varela, que é seu colega médico, né, que virou maratonista depois de 50 anos de idade, ele fala que, eu fui numa palestra dele uma determinada vez, ele falava sobre isso, que já está comprovadamente que o maior ganho, benefício principal é para a saúde mental na ótica dele. Sim. E é claro que os benefícios outros para o corpo e o organismo. O doutor Aline, olha só esse depoimento. Olá, Samuel, boa noite. Meu nome é Cláudio, eu moro aqui no bairro Esplanada. Gostaria de saber da doutora Aline sobre o tratamento do câncer na parótida. Gostaria de saber se a radioterapia causa algum efeito colateral ao longo do tempo. Meu pai teve esse tipo de câncer, 18 anos, foi perdendo um pouco a degustação dos alimentos e não conseguia engolir. E às vezes engolia, os alimentos caíam direto no pulmão. Ele fez uma gastronomia e no período gastrostomia. Isso, pode falar o nome da palavra correta? Gastrostomia. Gastrostomia. E no período de 1 ano e meio ele veio a falecer. Ela fala aqui, né, que é pela sonda no estômago. Isso. Bom, como é que você pode dar aqui um norte para a Cláudia, né, que perdeu o pai dela, mas ela fala sobre essa questão desse câncer e do tratamento da parótida. Então vamos lá, Cláudia. Em primeiro lugar, eu sinto muito, né, pela questão do seu pai. E vamos entender, o câncer, a gente falou de câncer de boca, de laringe, de garganta, de tireoide, que eu acabei de responder, mas existem outros tumores também, que são os tumores de glândula salivar, o câncer de glândula salivar. A principal glândula salivar é a parótida e a submandibular. Existe câncer na glândula salivar? Existe, né? Principalmente na parótida, qual você falou, da glândula salivar, o câncer de parótida. Existem vários tipos de câncer de parótida, são
mais de 20 tipos aí de câncer, de subtipos do câncer de glândula salivar, né, de parótida. E o tratamento primeiro é cirúrgico, né, e depois, muitas vezes, a gente indica a radioterapia. No caso do seu pai, como você está explicando, provavelmente ele deve ter tido uma fístula, né, que não sei se teve uma metástase pulmonar, alguma coisa assim, mas se ele comia, o alimento ia para o pulmão, é porque ele tinha alguma fístula. Isso pode ser do próprio tumor, é muito raro, mas pode ser algum efeito, um evento adverso da radioterapia, mas é muito raro acontecer isso pelo próprio tratamento, mas pode ser pelo próprio tumor causando essa fístula aí. A pergunta realmente, Samuel, é que, eu não sei se eu coloquei, você me perguntou se a questão da radioterapia, qual que é o tratamento do câncer de parótida. Então, o câncer de parótida, que é a glândula salivar, são mais de 20 tipos de subtipos de câncer de parótida. Todos eles, o tratamento inicial é cirúrgico, seguido de radioterapia, a depender do subtipo dele. E a gente tem que analisar qual que é o subtipo para indicar quimioterapia, droga-alvo e assim vai. Doutora Aline, a gente está caminhando quase para o final do programa. Quais são os profissionais envolvidos no cuidado do paciente do câncer? Especificamente, estamos falando aqui da oncologia. A gente pensa que é só a médica oncologista, mas existem outros profissionais, é uma equipe. Talvez essa seja uma das perguntas que eu mais gosto, porque todo mundo acha assim, é oncologista, é ela que trata câncer. O tratamento do câncer, ele é multidisciplinar. Não tem como tratar um paciente com câncer uma pessoa só. Então, quais são esses profissionais? Eu já falei dos profissionais médicos, cirurgião, radioterapeuta, oncologista, mas é muito importante os profissionais que dão suporte e reabilitação e fazem a reabilitação. Quem são esses profissionais? Então, a gente tem a enfermagem, que faz toda a parte de quimioterapia, de suporte, de cuidado de gastrostomia, de cuidado de traqueostomia. Então, é a enfermagem, é a nutricionista, é a fonoaudióloga, é a dentista, é o educador físico e fisioterapeuta. Muitas vezes a gente esquece que na equipe multidisciplinar tem que ter o educador físico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o fisioterapeuta, eu falei, o assistente social. Então, tem um provérbio africano, toda vez que eu dou aula de equipe multidisciplinar, eu coloco esse provérbio africano, que fala assim, olha, que você não... em inglês, né, que it takes a village to raise a child, ou seja, você gasta uma vila inteira para criar uma criança. Você não cria uma criança sozinho, só um pai e uma mãe. Então, a câncer é assim também. Você não trata o câncer sozinho, você leva toda uma vila para tratar um paciente com câncer. E é fundamental o paciente adaptar com essa... Não adianta falar, Aline, mas eu estou perdendo peso. Não, eu preciso do nutricionista para me ajudar. Aline, estou com a ferida que a quimio está causando, eu preciso do dentista para me ajudar. Por quê? Porque eu sou especialista e sei o tratamento do câncer, mas existe uma equipe de suporte que pode nos ajudar muito. Então, igual eu falei, o nutricionista para controle do peso, seja para perder ou para ganhar, o dentista para essas afecções que dão na boca por causa do tratamento, o educador físico, fisioterapeuta, o psicólogo é fundamental, o enfermeiro. Então, pessoal, ninguém faz nada sozinho, tem que ter equipe junto, e na DOM a gente tem toda essa equipe aí muito integrada, e é uma equipe brilhante. Um beijo a todos, Fábio, Mirlane, Cris, Luciana, né? Então, a Mirlane já esteve aqui com a gente, que é nutricionista, não é isso? Isso, Roberto. E toda a equipe de enfermagem maravilhosa. Você sabe, se a gente ficasse aqui mais uma hora, teria muitas perguntas. Eu tenho aqui várias perguntas e eu vou ter que encerrar o programa, que a gente está caminhando para o final. Eu tenho aqui perguntas de pessoas, Samuel, depois de um câncer terminado e tido sucesso, a pessoa tem que voltar a fazer exames? Tem muitas perguntas desse tipo. Eu queria que você falasse para a gente, bem rapidamente, de que maneira o Grupo Brasileiro de Cabeça e Pescoço pode ajudar as pessoas e como encontrar essas informações. Pessoal, primeiro, só falando rapidamente sobre essa questão, se você teve um câncer, é muito importante você fazer seguimento com o seu médico. Pode receber alta?
às vezes o oncologista quer dar alta e tudo. Eu, particularmente, eu vou dando espaço 1 ano, às vezes, ou mais um pouco, mas sempre tenha um clínico, seja no posto de saúde, porque eu acho que sim, você tem que cuidar. Se você já teve um câncer, você pode ter outro, então é muito importante cuidar. Normalmente, eu, particularmente, não dou alta, não libero assim. Já a segunda pergunta, em 2017 a gente fundou no Brasil, não é aqui em Divinópolis, não é na nossa região, a gente fundou o Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço. É um grupo multiprofissional e que eu fui presidente em 2017, 2019, 2019, 2022, 2021 e agora o Thiago Bueno de São Paulo, que é o presidente. É um grupo que ele faz educação continuada, nós fazemos pesquisa, a gente faz conscientização da população e a gente faz suporte ao paciente. No site, pessoal, ou no Instagram do grupo, tem várias informações de prevenção, tem livro de receita para paciente que muda o paladar, porque a radioterapia, a quimioterapia muda o paladar, então tem um livro de receita, tem guia para quem já tirou a laringectomizado, tem vários, então o site é www.gbcp.org.br e o Instagram é GBCP Oficial. Doutora Aline, muito obrigado. Quero agradecer aqui de coração a parceria, a sua presença aqui. A gente sabe do know-how, não só da doutora Aline, mas dos outros profissionais envolvidos na oncologia. Vir aqui a um programa à noite, trazer essas informações é muito importante. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Parabéns pelo Amostra Grátis e parabéns pela Candidez. E parabéns aí a Dom pelos 10 anos, né, Dani? Completando agora a primeira década de vida, agora em 2023, que foi em março. Muito obrigado e leva o nosso abraço a toda a equipe. Eu ressalto que a nossa entrevista, você vai ver a reprise sábado a partir de 13h. Breve, essa entrevista vai estar disponível, hein? No nosso link no canal no YouTube. A gente volta na próxima terça-feira. Boa noite, doutora Aline. Boa noite a você que nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento: Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.